Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos hoje dar continuidade às funções oxigenadas. E nós vamos iniciar a nossa segunda parte falando da função orgânica fenol, os fenóis. A creolina, um desinfetante muito utilizado, inclusive em hospitais, presídios e tal, é um dos exemplos de substâncias onde nós percebemos a presença do fenol. Os fenóis são compostos que apresentam a oxidrila ligado diretamente ao anel benzênico. Sua nomenclatura considera o grupo funcional como um radical de nome hidrox. Então, a gente observa aqui, a hidroxila, ou oxidrila, também pode ser chamada assim, ligada diretamente a um anel aromático. Toda vez que você olhar para a fórmula e você se deparar com essa hidroxila ligada ao anel aromático, você tem um composto fenol. O nome, a nomenclatura desses compostos vão ser dada assim. Você coloca a palavra hidrox, seguida do nome do hidrocarboneto correspondente, segundo a nomenclatura oficial da IUPAC. Hidrox, benzeno. Ou a sua nomenclatura usual. Se vier esse grupo apenas, nós temos o fenol. Um exemplo de fenol é o THC, o tetrahidrocarbinol, substância ativa na maconha, conhecida também como marihuana. O uso da maconha é caracterizado pela diminuição no nível de eficiência, no desejo de trabalhar e competir, de enfrentar desafios. Ela lhe dá uma secura acentuada na boca e produz distorções auditivas e visuais, além de uma despersonalização do usuário. Assim, o principal interesse das pessoas que usam maconha passa a ser a maneira de obter a droga, podendo vir a abandonar o convívio social e ignorar hábitos de higiene e cuidados pessoais. Experiências controladas com maconha realizadas nos Estados Unidos verificam que o seu uso provoca o abandono de atividades sociais e diminui, quase que extinguindo, o desejo sexual. Diferentemente do álcool, o THC permanece no sangue por aproximadamente 8 dias, podendo ser detectado por meio de exames de sangue. Por esse motivo, o consumo da maconha em intervalos menores de 8 dias leva a um aumento da concentração do tetrahidrocarbinol no sangue. Isso explica porque uma mesma quantidade de maconha provoca efeitos mais intensos em um usuário frequente que numa pessoa que nunca tenha fumado anteriormente e que tenha feito no intervalo de tempo maior, ou seja, maior do que esses 8 dias. O uso frequente pode causar episódios psicóticos de curta duração e ansiedade intensa, mas a maconha também apresenta aplicações legítimas na medicina, como a diminuição da pressão no globo ocular de pessoas com glaucoma, evitando uma eventual cegueira, e a diminuição de ânsia de vômito em pacientes com câncer submetidos a tratamento por radiação. Aqui está a fórmula do fenol THC, o tetrahidrocarbinol. Olhando para a fórmula, a gente observa logo o grupo funcional, que é a hidroxila ligada a um anel aromático. Então, você se deparou com a fórmula, procura o grupo funcional. Se o OH estiver ligado ao grupo, a esse anel benzênico, aí nós temos um fenol. Muito cuidado, porque é o mesmo grupo funcional da função álcool vista anteriormente. Só que só vai ser um álcool quando estiver ligado a um carbono que só tenha ligações simples, um carbono saturado. No caso do fenol, nós vamos ter uma hidroxila ligada a um anel benzênico. Vamos a esse exercício. Considere as estruturas moleculares do naftaleno e da decalina, representadas pelas fórmulas abaixo. Substituindo em ambas as moléculas um átomo de hidrogênio por um grupo hidroxila, obtém-se dois compostos que pertencem respectivamente às funções. Então, o que é importante observar? O naftaleno é um composto aromático e tem anéis benzênicos, ok? Anéis aromáticos.
E a decalina, nós temos aqui um hidrocarboneto de cadeia fechada. Não é um anel aromático. Se eu substituir aqui no naftaleno um dos hidrogênios pela hidroxila, eu tenho a hidroxila ligada a um anel aromático. Isso vai me dar um fenol. Se eu substituir na decalina, nós vamos ter a hidroxila ligada a um carbono saturado. Nós vamos ter a função álcool. Então, a alternativa correta seria fenol e álcool.